Seja bem-vindo ao programa Viver pela Fé. No programa de hoje, continuamos a acompanhar a campanha do apóstolo Jorge Tadeu com o título A Solução é Mateus 6,33. Fique conosco e não saia daí. Que Jesus tem poder. Então o que eles fazem? Perseguem a igreja. Para a igreja andar preocupada, andar de um lado para o outro e não fazer guerra a sério. Mas quando nós nos levantamos, eles perdem sempre. Mas comecemos por nós próprios, nós crentes. Diz aí Efésios 2, versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Jesus nos vivificou juntamente com Cristo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que hierarquicamente temos hierarquia. Você e eu estamos sentados com Jesus, no escritório de Jesus, à direita de Deus Pai. Eu vou, mais uma vez, falar do sonho e visão que eu tive. Estava num prédio gigante, lindíssimo. E no topo dos topos era um escritório fenomenal, de onde se via o cosmos. Uma coisa de outro mundo. E haverá um escritório, uma mesa, um cadeirão, que era de Deus o Pai. Depois, no piso de baixo, havia o escritório de Jesus. Só que, ao lado desse escritório, havia montes. Montes. Nunca mais acabava. E depois fui levado ao resto do chão. Piso muito grande, lá abaixo. E estava um crente a falar com o porteiro. Preciso muito falar com Jesus. Preciso da ajuda de Jesus. E o porteiro disse, mas por que é que você me está a pedir ajuda? Você tem o seu escritório lá em cima? Você não precisa pedir nada a mim, você tem escritório lá em cima, ao lado do escritório de Jesus. Até há uma música, há muito tempo que a gente não canta, que diz, quem manda é você. Nós temos autoridade. Sobre o quê? Os demónios. Não é sobre a vontade das pessoas, porque nem Deus usa isso. Ele deu liberdade, não é? Como é que chama isso? Livre-arbítrio. Cada pessoa decide o que quiser. No final, claro, tem consequências. Mas um crente pode mudar a sua vida. Você pode decidir, não permito mais ser roubado na minha saúde, no meu emprego, no meu negócio, no meu dinheiro, na família, etc. Não permito. Porque eu tenho autoridade. Jesus disse, convocou em Lucas 9, os seus discípulos e deu-lhes virtude e poder sobre todos os demónios e para curar a enfermidade. Virtude e poder no original grego diz exousios e dínamos. Dínamos, é daí que vem o dinamite, é o poder explosivo, que vem com o batismo do Espírito Santo e o Espírito Santo dentro de nós. Mas a autoridade é mais forte que o poder. Para entendermos que é o poder, a autoridade, pense num polícia fardado. Está aí a controlar o tráfego não sei onde. E ele levanta um braço ou uma mão e os caminhões e carros param. E ele não usa força. Ele não empurra o caminhão. Ele era amachucado, não é? Ele não trava o caminhão. Ele usa a autoridade para, em nome do governo português. Ele foi qualificado para fazer isso. Tem autoridade para dar ordens de comando. Mas ele não está a usar força. Força é se, em alguns casos raros, ele pode usar da pistola.
Ou, se isso não chegar, ele pode mandar vir reforços de outras polícias. Se isso não chegar, ele pode mandar vir helicópteros, ir atrás dos criminosos. Se somos nós. Nós temos autoridade dada no governo dos governos. Não há governo maior que este. Não são as Nações Unidas, é a nação de Deus. Controla tudo e todos. Foi-nos dada a autoridade sobre todos os demónios, sobre todas as forças, sobre circunstâncias, tempestades por aí fora. Temos que começar a exercer a autoridade. Eu, aqui há uns bons anos atrás, quando a maçonaria, governantes, descobriram que a nossa igreja é grande e que os demónios não conseguiam operar, fizeram-me perseguição. Usaram-se da polícia, da GNR, para invadir igrejas, para intimidar e fechar as igrejas, etc. Mas eu aprendi a lei. E uma vez que ele entrava dentro da igreja, eu ia lá ao quartel dele e dizia: vou pôr um processo de crime, o senhor não pode entrar. E eles riam-se, e ainda me ameaçavam. Eu disse: amanhã você tem um processo de crime, vai ser preso. E ele ria-se. Passado meia hora, depois de telefonar ao advogado deles, disse: para amanhã aqui, perdoou lá, a gente não sabia. Perdoei todos, exceto a um, Palermo. Porquê? Porque eles abusam da autoridade porque a gente não sabe a lei. Em Moçambique está a acontecer um fenómeno muito engraçado que o bispo me contou, que é o seguinte: um tal de Venâncio, se ouviu-me ou não, e eu falei isso, a Constituição moçambicana é igual à portuguesa. E eles começaram a saber, o povo, que eles é que são os donos. E começaram a ver que os governantes roubavam o cimento, roubavam isto, aquilo, aquilo outro. O que é que eles decidiram? Se o cimento é feito com o material moçambicano, que em Moçambique é vendido a 500.000 meticais, mas na África do Sul, na loja, exportado, é só a 100, alguém está a ficar com aquilo que é nosso. O que é que eles fizeram? Pararam os caminhões e ficar com o cimento. Porque a terra é deles. É isso que se calhar vai acontecer em Portugal. Agora apareceu um tenente-coronel, não, que é ele? É almirante. Que fez uma que eu também não gostei, mas ele fez uma boa. Ele disse: se eu for nomeado presidente e o governo não cumprir as promessas, eu destituo-os. Aquilo é rei, oh não. Eu já gosto do gajo. Há juízes que puseram processos falsos e eu ganhei-lhes. Porquê? Porque nós temos autoridade, está lá na Constituição. E, ao princípio, chamaram-me nomes. Os meus advogados, ao princípio, não me defendiam, tinham medo, eram ameaçados, perdiam a carteira. Até eu me defendi, sozinho, e ganhei. Já ouviu o que é que eu digo deles, não é? E estou aqui porque estou a dizer a verdade. Então, tem que haver, dentro do cristianismo verdadeiro, um espírito de fé, que não aceita derrota. Ele não pode mandar em mim. Uma vez recebi uma carta de um departamento, não sei das quantas, que ao abrigo do rei que o parta, o senhor tem tantos dias para ir lá e pagar não sei quanto. E fui ver a lei, era tudo falso. Cheguei lá e disse: eu quero falar com o chefe. Ah, mas quem é você? Bem, então se o chefe não vai falar comigo, eu ponho um processo de crime, o senhor assinou aqui uma coisa falsa. Lá veio o chefe, barrigudo. Que é que se passa? Passa que o senhor pôs isto aqui, é falso, vou-lhe pôr um processo. Barabá. Foi lá consultar o advogado. Ei, desculpa lá. Podia-lhe contar muitas dessas. Muitas. Mas é preciso ser maluco. Agora, se você quer ser normal, não vai vencer muito.
Eu acho que você não quer ser normal, você quer ser sobrenatural. Posso ouvir aleluia? Eu não sou contra a lei, eu sou muito a favor da lei. O juiz que me deu a Constituição disse: eu sei que ao lhe dar isso você vai ser um perigo. Sei porquê? Porque você vai lutar por isto. Se o povo souber os direitos que tem, eles não faziam metade daquilo. Os nossos juízes do topo são verdadeiramente traidores e criminosos. Olha, eu digo isto, escrevi tudo e estou aqui. Em Setúbal, de propósito, às escondidas, puseram-me um processo. Às escondidas, porque se eu não respondesse, era julgado à rebelia. Mas Deus fez-me saber que há pessoas que não são más, e então pus um contra-processo, o esquema dos juízes. E foram apanhados com crimes. Continua à solta. Portanto, os chefes deles são criminosos, coniventes com crimes. Mas sabes, na nossa igreja há muito homem de negócio, a quem nós ajudamos com algumas leisitas muito básicas. Foram às instituições e não lhes roubaram os impostos. Então você é que decide. Está a ver? Você é que decide. Se isto é assim no mundo natural, imagina no mundo espiritual. Você tem direitos às bênçãos de Abraão. Deuteronômio 28 diz: será que se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar tudo quanto Deus diz, então todas estas bênçãos virão ter contigo. Serás abençoado ao entrar ou a sair, estarás por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda, e estas bênçãos vêm ter contigo, e tu ficas atropelado por bênçãos. É preciso tu acreditares e falares. E o que é que o diabo faz? Vai-se usar de circunstâncias e de coisas ou de pessoas para te roubar dinheiro. E tu começas logo por pôr o diabo debaixo dos pés, que ele é que é o causador. Ele é que é o bicho que te apresenta uma capa vermelha. Tu não tens nada que lutar contra capa vermelha. Tens que ir direto ao bicho. Quem é que está a entender? Veja, exemplos. Quando Jesus diz: eis que vos dou autoridade e poder, eu vou explicar o que é autoridade. É o direito de dar ordens em nome de um governo. No nosso caso, do governo superior de Deus. E se os demónios não obedecerem, os anjos estão lá. E se esses anjos não chegarem, vêm os arcanjos, querubins, serafins. Não se preocupe, eles obedecem. Vou dar um exemplo da Bíblia. Um dia Jesus estava no barco com os 12 discípulos. Iam de um lado para o outro. E, claro que foi o diabo, causou uma tempestade tão grande com o objetivo de matar a Jesus e os discípulos. Ficava com o problema resolvido. E os discípulos não queriam acordar Jesus, porque ele estava cansado, mas a certa altura estavam cheios de medo, estavam a ver que iam mesmo afundar. Jesus, acorda, ai, estamos a morrer, olha aqui esta tempestade. Jesus levanta-se. Você pode ler isso lá em Marcos 4. Primeiro, Jesus repreende o vento, e o vento obedece. Depois repreendeu o mar obedeceu. E depois repreendeu os discípulos e disse: até quando é que tenho que vos aturar? Já vos ensinei, já fiz isso à vossa frente, já vos disse para fazer isto e vocês não fazem. Tem muitas histórias. Uma delas que me ocorre outra vez, eu fazia o PDC lá, ali em Tires.
E em Tires, hoje tem lá uma igreja bonita, que conquistámos ao banco. Agora vamos conquistar o resto aos bancos. Bem, então, principalmente no tempo de chuva, eu ia com uma sombrinha. Mas naquele dia não havia nuvens nenhum, um dia lindo. E eu fui orar. E eu costumo fazer vou meia hora para lá, lendo versículos bíblicos, dou no papel, depois é que veio o livro PDC, e na volta vinha louvando a Deus e orando em línguas. Quando chego, já um bocado afastado de casa, vem de lá uma nuvem galopante e começa a derramar uma chuvada tremenda. E eu pensei assim, mas espera lá, eu sou filho de Deus, eu é que mando. Eu não posso ser molhado assim desta maneira. E não fiz de propósito, porque eu vi com cuidado. Não estou a tentar a Deus, não estou sombrinha porque não era para trazer. Isto só pode ser do diabo. Então eu falei à chuva. Chuva, para, onde eu andar não há chuva. E durante mais de meia hora, chovia torrencialmente, mas assim num raio grande à minha volta, parecia que havia uma sombrinha, e eu não fiquei molhado. Ai, aposto, não sei se isto é verdade. Olha, querido, tu vais ficar molhado, mas eu não. Aleluia! A ver. Outra vez estava a andar de barco à vela. E como eu já não tinha prática há muito tempo, só ia quando estava o mar muito calmo, correntes muito fracas e vento calmo, um sol, e nem me afastava muito. Mas, lá está, o diabo, ele provoca situações. Então começa a haver uma corrente que me afasta para o mar alto e para a zona daquela zona chamada coisa do diabo, ou como é que chama aquilo? Hã? A boca do inferno. E por mais que eu tentasse e baixasse a vela, e o diabo começa a falar na minha cabeça, hoje é que te vou matar. E eu lembrei-me, espera lá, mas eu é que mando. E falei ao mar e ele obedeceu, falei ao vento e ele obedeceu. E sabe o que aconteceu? Ah, não sabes? Olha para mim, não morri, viste? Estou aqui, aleluia. E daquela vez, estava eu ainda na escola bíblica e para ir para a escola bíblica eu montei um pequeno negócio, porque como engenheiro não dava para ir para a escola bíblica por causa dos horários. Então, estava eu e o meu parceiro, o meu sócio, numa espécie de hotel, que não é hotel de betão, é com colmo bonito em cima, muita relva e piscina, não sei o que, é uma coisa muito bonita. E para poupar, estávamos os dois numa dessas casas, tem dois, e fechamos a luz, falhou a luz, tínhamos velas. E um grilo começa a falar. Gri, 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 gri. Fala comigo. Aqui não é um, são muitos. E diz assim vamos supor que era o Zé. Acende a vela e vai com o chinelo onde é que o bicho devia estar. Pá! Fechou a vela. Passado 1 minuto ou 2. Gri, 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 gri. E ele levanta-se outra vez, foi lá, pá! Só que à terceira disse, eu vou dormir assim mesmo. Mas eu comecei a pensar, mas espera lá, até eu sou filho de Deus, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, de grilos, de leões, de tudo. E o grilo vai-me roubar o sono? Não. Eu fui lá, nem acendi a luz porque o meu sócio já era um crente deslavado. O gajo ficou doente. E em vez de proclamar o que aprendemos na igreja, foi ao médico. Saiu de lá todo pintalgado a sério, pintado de cor de laranja, cor de rosa. Imagina um homem naquela altura, pintado de cor de rosa.
todo, que era uma pomada que, enfim. E eu já não estava para aturar aquele gajo, fui para a região onde o bicho estava a falar e disse-lhe, em nome de Jesus, grilo, cala-te. Sabe o que aconteceu? Deu 3 griladas e acabou. Porque quem manda sou eu. Aleluia. Agora, não sei. Vai, então, olha, vais dormir mal com grilos. E mosquitos. Então, num certo sítio vem um mosquito. Parece um jato. É fácil. Abre a janela e diz, mosquito, sai. Olha, afinal saiu. Claro que sai. Eu é que mando mosquitos. Mas também mandam dinheiro. Susana, eu falo contas em euros, em dólares, em randes, em libras. E digo contas. Aqui não há dietas. As contas são todas barrigudas e gordas. Mas claro, você tem que fazer isto. Quem é que está a entender? Diga amém. A ver? Agora, se fosse assim, eu seguia o que eu estou a dizer, porque eu tenho frutos. Agora aí uns pilantras, uns sem ninguém, que falam baboseiras, não sabem o que é. Você só pode seguir uma pessoa, que é Jesus Cristo. Ele não tinha emprego, não tinha negócio, viajava e lhe digo, custa muito dinheiro viagens. E passava a vida a semear, ainda por cima tinha um secretário que era ladrão. E ele não se queixava, nunca faltava dinheiro. E portanto o crente tem que parar de ser, nem é pobre, mediano. Temos de ser prósperos. Temos de estar por cima e não por baixo. Quem é que está a compreender? Diga aleluia. A ver? Então, isto é a autoridade que nós temos. Um dia, eu estava numa viagem por África e nessa altura havia a gripe dos pássaros, passarinhos, passarões, das aves, não me lembro o que era. Periquitos, não sei o que era aquilo. E tal. E então, um dia eu estava na África do Sul e estava a espirrar, nariz vermelho. Eu vou entrar no avião e nessa altura é um avião que só precisava de um piloto e o piloto também era crente, deslavadíssimo. E diz assim, estou a ver que o senhor apanhou a gripe. E eu pensei, mas há que séculos que eu não ouço uma conversa. Apanhei a gripe. Não, só apanho bênçãos. Achim! E o gajo assim, você que é o boss? Bem, fui para Moçambique e fui lá fazer umas cruzadas quando voltei para o avião. Então, o senhor pode estar melhor? Mas estou melhor do que esse, eu nunca tive mal. Achim! E você é que manda? Sim, eu que mando. E depois chegámos, depois fomos para Namíbia. E passado uns dias ele disse, eu posso jantar ou almoçar consigo? Sim, pode. Ele dizia assim, eu também sou crente. Não percebo nada que é que você anda para aqui a fazer comigo. Você estava mesmo doente? Você não orou? Não. Foi ao médico? Não. Então o que é que você fez? Deixei que essa gripe passasse de lado. Não é para mim? Sabe o diabo? Fala à pessoa, mente, campo de batalha. Olha, tem aqui um prende com um laço, laçarote. É um cancro de família. Entra que eu já estou preparado. Já vou para a cama e tudo. Quando cheguei a Portugal havia um anúncio.
que era no inverno, via-se que toda a gente estava com frio, nariz entupido, que tossia, e dizia assim o anúncio: ao mínimo sintoma, ao mínimo, tome piorá-la, melhorá-la. E eu comecei a imaginar, a pessoa nem é preciso estar atacada, vai para a cama e diz: entra, diabo, entra que já estou à tua espera na cama. E depois é assim, eu ia orar pelas pessoas e as pessoas diziam assim: pastor, ora pelos meus bicos de papagaio. São teus os bicos? Porque a pessoa está no mundo, ainda não saiu do mundo. É o Raimundo. Nós temos que mudar de atitude, mudar de pensamento, mudar. Diga: eu sou, porque a Bíblia diz que eu sou um filho de Deus. Quem manda sou eu. Eu viverei longos anos, cheio de saúde, porque pelas suas pisaduras já fui curado, estou curado. E o pior, mas você então não fez isto? Não, eu quando olho ao espelho, não me pergunto ao meu nariz como é que eu estou. Pergunta à Bíblia, e a Bíblia diz: tu já estás curado. Não saia da tua boca o livro desta lei. Diga: eu sou, que a Bíblia diz que eu sou um filho de Deus, mais que vencedor. Eu posso tudo que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. Diante do problema, não fala o problema, não semeia o problema. Semeia a palavra. Semeia sementes de vitória, de sucesso. Eu tinha um sogro, já não tenho porque ele morreu, que era o pai da Cristo. Era o homem barbudo. E então, ele um dia soube que eu fui atacado, pessoas do governo. Então ele telefonou a dizer: eu tenho muitos pastores amigos, somos mais de 100. E eu vou esta semana falar com eles, reunir para orar por si. E eu comecei logo a imaginar, eu sei como é que eles iam orar. Oh Deus, tu sabes que o Jorge Tadeu tem este problema. E todos os outros iam dizer: amém, coitadinho, aleluia. Eu disse: não ora nada por mim. E o barbudo disse: seu mal querido, agora é que eu não vou mesmo orar. E eu disse: glória a Deus. Aleluia. Cristianismo a sério é isto. Eu sou uma nova criatura. Eu é que mando. Posso ver a mãe? Vocês conhecem a música? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Conhecem? Então vamos lá ficar de pé. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Outra vez. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu sou um filho. Eu sou um filho de Deus. Eu sou uma nova criatura. Sou um santo, até pareço e sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Mas aí, Felistina, que é Filipe, não é preciso exagerar. Só olhar para si e a gente vê logo que não é santa nenhuma. Eu cá não sou. Aqui há algum santo? Sim, somos. Somos santos, fomos lavados dos nossos pecados pelo sangue de Jesus Cristo. Agora! Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu tenho a vida eterna. Eu tenho a vida eterna. Eu tenho o Filho de Deus. Tenho o diabo debaixo dos meus pés. Eu tenho a vitória por Cristo Jesus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso
posso, o que a Bíblia diz que eu posso, o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Amém. Sabe, Deus me levou este ano a tornar a ensinar as verdades lá do tempo antigo. Abri o baú, estou a buscar as velhas verdades. Que há muitos jovens, novos missionários que nunca ouviram essas verdades. E eu também preciso de ouvir. Estou-me a lembrar uma vez, um colega meu, como dizia o outro, um jovem da minha idade, eu já tenho 99 anos, então um jovem da minha idade, foi lá à balada e dizia assim, Tadeu, pá, fui lá abaixo, ao salão de festas, e não vi lá nenhum santo. Então tu não acreditas em santos? Ai, acredito. Tá, mas eu não vi lá nenhum, não está lá nenhum pendurado nas paredes. Ah, não, a gente põe os santos nas cadeiras. Põe os santos nas cadeiras? Sim. Tá, mas também não estava lá nenhum santo. Ah, não, pois no final da reunião os santos vão-se embora. Aleluia! Eu sou O que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho. O que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso, o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu posso orar. Eu posso orar, eu posso louvar e me alegrar. Posso dançar, amar e perdoar. Eu posso tudo o que a Bíblia diz que eu posso. você está muito fanática, dançar e tudo, mas isso vem na Bíblia. Vem? Aonde? Diga lá. A Miriam dançou. A Miriam? Pois é, mas ela por causa disso, se calhar é que ficou com lepra. Não, não foi por causa disso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Aleluia! Sabe, antes de chamar a oração aqui, eu vou falar aquilo que eu falo para mim próprio. Porque o diabo usa-se de muitas coisas e pessoas para nos machucar, roubar ou nos afastar da igreja. E então, quando alguém me fala ou faz qualquer coisa, ou eu me lembro dessas pessoas, estou a ler aquilo que é para mim, depois eu dou-vos isso. Eu penso assim, isto é o diabo, que quer que eu fique com raiva, estão a lembrar do mal que me fizeram, ou que me andam a fazer. Eu tenho que lembrar que o diabo é que está a usar-se dessa pessoa, com capas vermelhas, a ver se eu luto contra a capa. O diabo quer usar-se da pessoa para encher o meu coração com raiva, rancor, ódio, azedume, falta de perdão, trevas. Mas eu vou louvar a Deus e encher o coração com a palavra de Deus e louvores. O diabo não aguenta. Uma das formas que o diabo tem é isso, usar-se de pessoas. Então, no início da nossa igreja, parece que havia pessoas que tinham chamada para me chatear. Mas agora não, glória a Deus. E agora eu encho o coração com o Espírito Santo, cantando, salmodiando, encho com a luz de Deus, e as trevas não conseguem ficar nem de perto. Não me detenho à frente de pessoas dessas, mas sigo em frente, porque Deus tem um destino para mim, e você pode dizer o mesmo para si. Diz, e para mim também. Amém, amém, aleluia. Então agora levanta o braço para o Senhor e diz, Senhor Jesus, muito obrigado, porque me deste a autoridade para eu vencer. Dá-me um espírito de revelação e de sabedoria, para que estas verdades fiquem gravadas no meu coração, façam parte de mim, para eu ter um espírito de fé, porque ao mínimo sintoma eu falo fé, eu luto contra o diabo e não contra pessoas e doenças e por fora. E Senhor, como eu não sei orar como convém, eu vou orar em línguas e cantar louvores ao teu nome. Aleluia.
Nosso Deus poderoso, Ele reina. Aleluia. Aleluia. Santo, Santo, nosso Deus é poderoso. Diga o Cordeiro. Não há outro como Jesus. Diga o Cordeiro, Ele é santo, santo. Nosso Deus é poderoso. Diga o Cordeiro, diga o Cordeiro. Tu és digno, tu és digno, tu és digno, Senhor, de receber glória, glória e honra, glória, honra e poder, porque tu criaste, sim, tu criaste. Por tua vontade, Senhor, são e foram criadas as coisas. Tu és digno, Senhor. Mais uma vez. Tu és digno. Senhor Jesus. Tu és Nome acima de todos os nomes. Ao nome de Jesus, todos os outros nomes. Oh, chamarara, babarabara. receber glória, glória e honra, glória, honra e poder. Oh, yeah. Porque tu criaste, sim, tudo criaste, por tua vontade, Senhor. São e foram criadas as coisas. Tu és digno, Senhor. Ponta o dedo para baixo e digo: Satanás, está escrito: tu és o derrotado. Eu fui liberto de todo o teu poder. Agora quem manda sou eu. Dobra o teu joelho, sai da minha frente, liberta tudo que é meu por herança. Levanta o braço para o Senhor e diz: Senhor, eu te louvo. Louvor que nem o de Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam presos. Há bênçãos que estão presas, meus irmãos. Há bênçãos que o diabo te roubou. Há bênçãos que estão escondidas que tu nem sabes. Mas agora, pelo Espírito de Deus, te digo, não precisas vir aqui à frente, aí mesmo no teu lugar. Acredita que ao louvares a Deus, os anjos vão amarrar os demónios. Os anjos vão abrir portas dos armazéns do diabo, onde ele escondeu bênçãos que Deus já te deu, estão escondidas. Posso ver amém? Aleluia! Vamos louvar a Deus como Ele fez, e os anjos vão trabalhar a teu favor e a meu. Não há igual ao nome de Jesus. Não há igual ao nome do Senhor. Não há igual ao nome de
Aplaudimos o Rei, o Alfa e o Ômega. Antes de chamar aqui à frente, já digo o que é que vamos chamar. Pessoas que quiserem colocar assuntos pesados aos pés de Jesus. Mas, deixa-me dizer uma coisa. O Espírito de Deus veio a mim no outro dia, ou 2 dias, para fazer um relógio de oração com um título muito interessante. Declaração de Independência Espiritual. Onde quer que haja uma igreja Maná, aquele bairro não pode ser dos bruxos nem da maçonaria. Sabe de quem tem que ser? Da Maná. É da Maná. Então esses demônios vão cair por terra. As pessoas vão ficar salvas, vão ficar soltas. E nós oramos, vamos fazer folhetos especiais. E as pessoas vão vir às nossas igrejas, aos nossos grupos familiares. Quem é que concorda, diga amém. Koxarababarabarabá. Aleluia. Aleluia. Nosso Deus poderoso, Ele reina. Aleluia. Aleluia. Santo, Santo, nosso Deus é poderoso. Diga o Cordeiro, diga o Cordeiro, amém. E agora, se você tiver um assunto, o Espírito Santo está aqui, irmão. Um assunto que você quer entregar aos pés de Jesus. A unção de Deus está aqui. O vento do Espírito Santo está aqui. Sabe? É quando o Espírito Santo está a mover que a gente tem que atuar. Sabe aquele lago, aquele tanque de água? Quando o anjo agitava a água, a pessoa que entrasse lá era logo curada. Portanto, se você tiver assuntos pendentes, sai do teu lugar, vem aqui à frente para receber a unção. Agora mesmo, agora mesmo, agora mesmo. O vento está soprando sobre toda a terra, brisa celestial, sobrenatural. Não se sabe de onde vem, nem para onde vai, mas vem soprar sobre mim. Doce brisa, vem soprar sobre mim. Cheira barara, quando nós cantamos, tu que estás aqui, ou que estás no canal de televisão em qualquer parte do mundo, nesta parte que nós cantamos, tu falas com Deus, os teus assuntos pendentes. Deixa dar-te uma palavra de Deus para ti agora e hoje. Aquele que habita nos escondidos do Altíssimo, à sombra do Omnipotente, pode descansar. Porquê? Porque Ele te ouve. Ele te está a ouvir, vai ouvir. Vai ouvir. Porque Ele te conhece pelo teu nome. E porque tu o amas. Ele vai fazer uma coisa inédita. Ele vai fazer uma coisa especial. Pois tão encarecidamente, quando nós amamos a Deus encarecidamente, Ele me livra, põe no alto retiro. No alto retiro quer dizer onde ninguém me toca, porque conheço o teu nome.
Quando nós o invocamos, Ele responde. Está conosco no dia da angústia. Me livra e glorifica e me dá abundância de dias. Isso é a palavra de Deus para ti hoje. Fala com Deus. Ele é teu amigo. Tu és importante para Ele. Deus te ama. Tu não é mais uma pessoa qualquer. E quando nós cantamos, fala a tua dor, a tua situação, que Deus está a ouvir. Coxarabarara. Chuva está caindo, chuva celestial, doces gotas caem, são gotas de amor. Ergo o rosto e olha, eis que a chuva cai, deixa cair sobre mim. Você está aqui no altar, põe agora a mão no peito. Diga: Senhor Jesus, os meus olhos estão postos em Ti. Tu és o meu Deus. Tu és a minha rocha. Em Ti eu confio. Eu sei que sei. Tu me ouviste. E por isso agora, oficialmente, eu deixo aqui no altar estes meus problemas, preocupações. Não vou levá-los para casa. E eu acredito que está nas tuas mãos, que tudo vai ser resolvido. E por isso eu te agradeço, Senhor. Oh, rabacaxarababarra. Bispos, comecem a pôr as mãos. Um a um. Corra, barababarra, bacaró. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu agir, o meu andar. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. É um som que quebra o jugo do diabo. Que despedaça o jugo, é unção que nos fortalece, é unção, a virtude e o poder do Espírito Santo. É unção que despedaça o jugo, é unção que nos fortalece, é unção, a virtude e o poder do Espírito Santo. Espírito, Espírito Santo de Deus. Põe a mão no peito. Diga: Senhor, eu já venci. Não vou vencer. Fé é acreditar que já venceu. Que Deus ouviu. Está tudo nas mãos de Deus. Fé, sim, é uma atitude. Diga assim: Senhor Jesus, Tua palavra me basta. Vim ao Teu altar, derramei a minha alma, os meus problemas, deixo tudo aqui. E por isso eu sei que sei. Está tudo bem. Está tudo resolvido. Eu já venci. Ponta o dedo para baixo, onde o diabo está. Diga: Satanás, tu és o aldrabão, mentiroso, derrotado.
Eu não vou vencer, porque eu já venci. Isso vai assim. Eu já venci. Em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz, eu vou andar na sua luz. Eu já venci. Em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz, eu vou andar na sua luz. mais uma vez. Eu já venci. Não vou vencer. Em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz, eu vou andar na sua luz. Agora eu conheço o Filho de Deus, e o Filho já me libertou. Ele está comigo, Ele vive em mim. Amém. Com seu sangue Ele me comprou. Deus é fiel, Ele é justo, Ele é bom. É um Essas Deus palmas. de paz e de amor. Libertador, a raiz de Davi, leão de Judá. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Eu já venci. Em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz, eu vou andar na sua luz. Eu já venci. E agora diga ao seu irmão ao lado: nunca te esqueças, se Deus é contigo, quem pode ser contra? Então, meus amados, tchau, tchau, até amanhã, sexta-feira e sábado. Aleluia! Aleluia. Glória, glória a Deus! Glória, glória a Deus. Deus é meu amigo. Deus é meu amigo. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Ele não poupou seu Filho Jesus, se Ele não poupou seu Filho Jesus, se não poupou o Filho, não nos dará Ele tudo. Se Ele não poupou seu Filho Jesus, se Ele não poupou. Estamos chegando ao fim do nosso programa de hoje, onde acompanhamos a campanha A Solução é Mateus 6,33, com o apóstolo Jorge Tadeu. Temos mais programas esperando por você, por isso não perca. Tchau, tchau!